que Deus pode pastorear você enquanto você ora? E eu aprendi com um africano, ele falando de uma forma muito simples. Tem vários tipos de bicho. Ovelha é um bicho que aceita pastor. E ele falava, antílope não, né? Leão não. Então, que tipo de bicho você é? Porque o Salmo 23, que a gente vai ler, ele diz que o Senhor é o meu pastor, sabe? E nada me faltará. 2 temas super interessantes. Mas como é que Deus pode ser o meu pastor? E como é que eu posso experimentar que a providência dele vai ser sobre a minha vida? É sobre isso que nós vamos pensar hoje e é sobre isso que nós vamos orar. Sabe, ser pastoreado é primeiro se tornar humilde, sensível, obediente ao propósito divino. É também entender que eu tenho necessidades e que eu posso apresentar essas necessidades diante de Deus. Eu posso falar para ele, Deus, as coisas não estão indo muito fáceis para mim. Estou precisando de ajuda. Senhor, eu estou sentindo que eu tenho necessidade nisso, necessidade naquilo. E eu queria dizer para mim e para você que a gente tem muitas necessidades. Mas de verdade, muito daquilo que nós dizemos a nós mesmos que é essencial, não é essencial. Quando o Senhor diz na palavra dele, no Salmo 23:1, que nada vai faltar, significa que não vai faltar nada. Não vai faltar nada dentro do propósito de Deus para a sua vida. Então, hoje, a primeira pergunta não é se vai faltar algo. Eu creio que não vai faltar. Você crê? Daí? Então, a pergunta é, o Senhor é teu pastor? Ou você está que nem um bicho doido aí, correndo fora, batendo cabeça, se jogando no mundo, e depois diz, Senhor, agora seja o meu pastor, porque eu estou na beira do abismo. Senhor, seja o meu pastor, porque eu me meti nessa escuridão, nesse lamaçal, e agora seja o meu pastor. Não é assim que a ovelha vai agir. A ovelha vai pedir que o Senhor seja o meu pastor, e que as minhas necessidades estejam debaixo do teu cuidado, para que eu experimente que o Senhor provê as minhas necessidades. Queria contar para vocês, gente, que um dos lugares que eu tive o privilégio de cuidar e de ser uma espécie de pastor foi uma favela no Nordeste. E a gente tinha uma reunião de oração lá durante a semana. E eu andava tipo 2 horas para chegar nessa favela, e a igrejinha ficava no meio da favela, numa casinha de barro, da qual todas as casas eram também feitas de barro. E eu lembro de sentar com eles e ouvir os pedidos deles, e eu falava assim, mas que pedidos são esses? E às vezes nas outras reuniões de oração, alguns deles estavam pedindo comida, outros estavam pedindo alívio para a dor, sabe, coisas muito pequenas, e eu ficava olhando aquelas orações tentando entender. E hoje, que eu sou mais maduro, eu entendi que aquelas pessoas confiavam que Deus ia pastoreá-las, e que até as coisas pequenas que eles precisavam e não tinham, e que eu achava que eram pequenas, iam ser providenciadas por Deus, e eles testemunhavam disso. Vamos, através dessa oração, deixar que Deus pastoreie a nossa alma, pastoreie a nossa vida. Senhor, eu me coloco agora com os meus amigos, meus irmãos, aqueles que estão chegando para essa oração, e eu quero te dizer que eu acredito que eu tenho tantas necessidades, tantas coisas que eu preciso, mas que são bugigangas, coisas fúteis, inúteis para o Senhor. E eu também acredito que as coisas que são mais necessárias, Senhor, que o Senhor seja o meu pastor, aquele que determina o rumo da minha história, aquele que provê o que eu realmente preciso. Essa é a minha grande necessidade nesse momento. Eu quero ser uma ovelha sua, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor me chame e eu quero atender. Eu quero ir de encontro ao Senhor e eu quero que o Senhor me guie para as pastagens, para o lugar bom, para os lugares altos, amplos, mesmo que às vezes eu tenha que passar pelos vales de sombra e de morte. Eu confio que nada me faltará. Mas eu quero afirmar, eu e meus irmãos que estamos orando agora, seja o meu pastor. Seja o meu pastor nas coisas pequenas que eu preciso. Seja o meu pastor sobre o meu futuro, que eu não sei qual deve ser, mas que eu confio que o Senhor vai guiar. Seja o meu pastor em tudo que eu fizer e por onde quer que eu for. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos estar orando juntos nesse período aqui. E a gente vai orar através da Bíblia e aprender a orar através da Bíblia. A gente sempre precisa aprender a orar.
E a gente sempre precisa aprender com Jesus como é que a gente ora. Então eu quero te convidar para você diariamente estar aqui no meu canal, no Instagram, no YouTube, no nosso site, você acompanhar e convidar pessoas para participarem desse tempo de oração e entrarem nesse movimento de oração por paz, por transformação, pela vida de Deus na nossa vida, no nosso país e nesse mundo que está em guerra. Eu convido você a ser meu parceiro, minha parceira de oração nesse projeto de oração diária. Conto com vocês.